Então vamos lá. Primeiro, a respeito de redes de computadores e aplicativos básicos para uso de internet e intranet, julgue o item subsequente. Entre os protocolos que compõem o TCP/IP, inclui-se o IP, um número de 32 ou 128 bits, que identifica uma máquina na rede, certo ou errado? Olha só, está correto a questão. 32, por quê? São duas versões de IP que nós temos agora, que é a versão 4, IPv4, e a IPv6. Por que teve esse adicionamento aí, essa renovação do IPv6? Porque estavam acabando os IPs. E o pessoal da internet já começou a ficar preocupado. Eu vou dar um exemplo aí, por exemplo, não colocaram aí mais um número nos telefones? Porque estava acabando os números, eles queriam vender mais telefone, mais linha telefônica, certo? Então eles adicionaram o 9 no móvel, né? E o 3 no fixo. Assim, abriu aí linhas, mais números. A mesma coisa no caso do IP. Foi tanto computador, que está chegando uma hora que vai acabar o número de IP. Aí eles colocaram o quê? Uma nova versão do IP, que no caso é essa 6, versão 6, que vai dar muito mais números, vai triplicar os números de IP. E o antigo IPv4 era 32 bits. E o versão 6 é 128, então são mais números. Ok? Então, assim, essa transição está sendo aos poucos. Por isso que ainda não saiu o IPv4. Já está sendo usado o IPv4. Tá? Mas com a tendência é ser substituído só para ficar os 128 bits. Ok? O que seria IP? Professor, não sei o que é o IP. Você é aquele, né, que está lá na lavanderia. Tá? Não, esse IP aqui, esse é um protocolo. O que é protocolo? Protocolo é uma linguagem de comunicação que os computadores utilizam para se comunicar, tá certo? E o TCP/IP, ele é uma pilha de protocolos, tá? Ele é como diz, são vários protocolos TCP/IP, tá certo? E no caso do IP, ele é um protocolo, né, que é protocolo da internet, e ele representa o número de determinada máquina, ok? Então, e o IP da máquina é o número X que nenhuma outra pode ter. IP é que nem o CPF, só pode uma máquina ter o IP, tá certo? E na hora que tiver dois IPs na mesma rede, com essa observaçãozinha, é claro, eu posso ter dois IPs, mas em redes diferentes. Tá? No momento que eu tenho dois IPs em uma máquina, vai dar um conflito, ou seja, as duas vão ficar de fora, ou ora uma entra na rede e a outra não entra, e vai começar aquela briga, tá, entre as duas aí. Então, não pode haver dois IPs na mesma rede. Vai estar uma duplicação de IP, certo? Então, vamos continuar com a questão. Entre os protocolos que compõem o TCP/IP, inclui-se o IP, o número de 32 ou 128 bits que identifica uma máquina na rede. Então, está correto. Ele se refere ao IPv4 e ao IPv6. Próximo. O DNS. O DNS também é um protocolo, ok? O DNS, que diz aí que é sistema de nomes de domínio. O que seria domínio? Domínio, galera, é o endereço, é a URL que você utiliza para acessar determinada página na internet. Aquilo ali é um domínio, aquilo ali é uma URL, é o endereço virtual, tá, ok? Então, o DNS, sistema utilizado para a resolução de nomes na internet, transforma um nome em um endereço IP e um endereço IP em um nome, tá, ok? Ele vem de lá para cá e daqui para lá, tá certo? Ele tanto transforma o nome em um número, como o número em um nome. Quando eu digo número, eu estou me referindo a quê? A um IP,
Tá ok? Está certo ou está errado? Tá, é certo a questão. Está correto. O DNS, porque o que seria? Cada URL que a gente utiliza hoje, www.youtube.com, ninguém conhece esse site, né? youtube.com, isso aí, ele na verdade é um número, é um IP. É um IP que faz, né, abrir esse site. Mas seria muito complicado para a gente começar a decorar esses números inteiros. Cada site é um IP. Então o que acontece? Aí é que entra o DNS. O DNS faz esse papel para facilitar a nossa vida. Ele pega o número de IP e transforma em uma URL para a gente, certo? Em www. E transforma em um domínio, ok? Então a questão está correta. Vamos para a próxima questão. O protocolo www indica aos usuários da internet que existe um sistema que responde por requisitos de página, requisições de página. Certo ou errado? Certo, né? Não. www não é um protocolo. Quem faz isso que ele está dizendo aqui é o HTTP. Tá certo? O HTTP é que é o protocolo que faz essa parte aqui de páginas na internet. Não é o www. Tá? www não é um protocolo. Outra, existe o HTTP, né? E tem o HTTPS. E o S indica que é um site seguro, ok? Que é um site seguro. Então, vamos aí para a próxima aí. Tem vários protocolos. Na verdade, tem protocolo para tudo na internet. Ou seja, cada protocolo, ele realiza determinada tarefa. Tá? Eu ia botar um slide aí com alguns protocolos, mas... Tá? Vamos lá, próxima questão. Nas empresas, o mesmo endereço IP é geralmente compartilhado por um conjunto de computadores, sendo recomendável, por segurança, que 10 computadores no máximo tenham o mesmo endereço de IP. Certo ou errado? Errado, né? O professor só acabou de falar que o IP é para uma máquina só. Então, 10 computadores já é pegar pesado. Tá? Então, está errado. Vamos para a próxima questão. A respeito das ferramentas para uso da internet, julguem o item subsequente. O Google Chrome é um browser disponível para navegação e que possui exclusividade no uso do Google, como mecanismo de pesquisa de página. Certo ou errado? O Google Chrome, ele é um browser? Google Chrome, a pressão, né? Ele é um browser, professor. O Google Chrome, ele é um browser. O que é browser? Browser é um navegador que você utiliza na internet. Tá? Browser, ele é um navegador. E assim como o Google Chrome, ele é o que mais? O Internet Explorer. Quem mais? Mozilla Firefox, novo, né? Que ficou no lugar do Internet Explorer. O Edge, tá? Só que não faz parte do nosso edital. Tá? O browser padrão do Windows 7 é qual? O Internet Explorer. Então, voltando à questão, o Google Chrome é um browser disponível para navegação e que possui exclusividade no uso do Google. Não, né? Quando ele fala do Google aí, como mecanismo de busca, galera. Então, o Google, o site aí de busca, pesquisa, ele não é exclusivo do Google Chrome. Senão a gente não ia poder, né? Não ia poder executar ele no Internet Explorer ou do Mozilla Firefox. Aí sim ele seria exclusivo. Então essa questão aí está errada. O Google Chrome não é, né, exclusivo só dele, o Google. Próxima questão. Por meio da opção essa questão é bacana. Por meio da opção diagnosticar problema de conexão do Internet Explorer, é possível identificar erros, né, na conexão com determinado site. Né? Notem que aí tem sítio, né, coisa da banca do CESP. Com determinado site
da internet que se deseja consultar, pois essa opção informa se ele está ou não no ar no momento da tentativa de acesso, certo ou errado. Pessoal, essa parte aí, falando de diagnosticar problemas de conexão, ele faz a diagnosticação do problema com a conexão do teu computador, não de um site específico, tá certo? Então, esse diagnóstico aí é da sua rede, da rede do teu computador, não de um site específico. Então, a questão está errada, tá? Próximo. Uma URL contém o nome do protocolo utilizado para transmitir a informação ou arquivo e informações de localização da máquina onde esteja armazenada uma página web. Certo ou errado? Certo. Ele tem esse dispositivo aí, ele identifica, não é à toa que eu acabei de falar que a URL é nada mais, nada menos de que um IP. E o IP é o IP da máquina, tá certo? Então, ele vai dizer onde é que ele está. Então, está correto essa questão aí. O URL é o endereço. E no endereço tem todas as informações. Então, está correto. No Internet Explorer, a opção de armazenamento de histórico de navegação da web permite um armazenamento de informações dos sites visitados e selecionados pelo usuário, de modo que, em acesso futuro, elas sejam encontradas diretamente a partir do menu Favoritos. Lendo de novo, né? Do Internet Explorer, a opção de armazenamento de históricos de navegação na web permite o armazenamento de informações dos sites visitados e selecionados pelo usuário, de modo que em acessos futuros elas sejam encontradas diretamente a partir do menu Favoritos. Certo ou errado? Errado. Ele está falando de duas coisas aí, né? Ele está falando de histórico e favoritos, que são duas coisas diferentes. O histórico registra o que você faz. O favoritos só fica as páginas que você deseja salvar para futuramente voltar a visitar. Tá? Próximo. No ambiente Windows, a ferramenta Opções da Internet permite a configuração da homepage, que será automaticamente aberta toda vez que o navegador de internet for executado, sendo possível tanto digitar o endereço de uma página, quanto usar o endereço da página atual ou de uma página padrão, ou ainda deixar a opção em branco. Certo ou errado? E aí? Olha só, essa opção aqui na página, geralmente, o que o usuário faz? Ele utiliza lá pela própria configuração do navegador, mas dá para fazer isso pelo painel de controle. Então, a questão está correta. Tá? Se você for lá no painel de controle, em internet, né, opções de internet, você vai poder colocar a página que você deseja usar como padrão, ou deixar em branco, se for o caso também. Sem problema nenhum. Então, a questão está correta. Próxima questão. A esse respeito, julgue o item seguinte. O protocolo DNS é usado para traduzir o nome em um endereço IP e vice-versa, quase igual a outra questão. Ao passo que o FTP é um protocolo de transferência de arquivos que possui como requisito o protocolo de transporte UDP. Certo? Então vamos lá. Olha só, a parte inicial nós já sabemos que é verdade, né? E o protocolo DNS
é usado para traduzir um nome em um endereço IP e vice-versa. Show de bola. Ao passo que o FTP é um protocolo de transferência de arquivos, que possui como requisito o protocolo de transporte UDP. O FTP também está correto. FTP é um protocolo de transferência de arquivos, tá certo? Então está correto. Agora, UDP, aí já ficou errada a questão. Não é do UDP, ele é do TCP, tá certo? UDP, professor, qual é a diferença do TCP para o UDP? Os dois, eles trabalham com a parte de transferência de dados, com a segurança na transferência de dados. TCP, quando você envia uma informação pela rede, o que acontece? TCP, ele trata de proteger a integridade na chegada das informações. Então, quando você envia a informação, TCP, ele garante que a informação vai chegar. TCP. Já o UDP é o antigo, que não garantia isso. O UDP, ele também é uma camada de transporte. Todos dois, tanto o TCP como o UDP, eles trabalham com a camada de transporte. Só que o TCP, ele garante a chegada da mercadoria, dados. Tá? Agora, o UDP não. O UDP chegou, não chegou, ele não está nem lá. Né? Pagou para me enviar, eu enviei. Agora, se chegou, é outra coisa. Tá? Já o TCP não, ele tem essa responsabilidade. O TCP não tem. Por isso que o UDP saiu e o TCP ficou trabalhando no lugar dele. Certo? Porque ele tinha responsabilidade de, por mais que a informação não chegasse, ele retransmite essa mensagem. Garante que a mensagem vai chegar no seu destino. Esse é o papel do TCP. O TCP já não tem essa responsabilidade inteira. É um dos protocolos aí que a gente utiliza. Então, vamos lá. Próxima questão. Essa próxima questão, a velocidade de acesso à internet depende da ferramenta de navegação e do sistema operacional, que não está sendo utilizado, que estão sendo utilizados. O navegador Microsoft Internet Explorer, por exemplo, é acessado mais rapidamente em ambiente Windows, certo ou errado? Ou na prática, né? Ou seja, olha só, na prática, a questão, ela ia ser certa na prática, mas aqui não tem prática, certo? Aqui é teoria, tá? E na teoria, o navegador, olha só, a velocidade de acesso à internet depende da ferramenta de navegação. O cara que usa Internet Explorer e usa outro, ele vai dizer assim, com certeza, professor, porque o Internet Explorer demora muito, né? Por isso que eu uso o Google Chrome e tal, ou o Mozilla Firefox. Aí ele vai dizer que sim, mas teoricamente não. O que vai envolver a velocidade de internet é a banda que você está usando, é a velocidade da sua internet, e o computador também. Mas o browser não. Isso na teoria. Na prática, a gente sabe que isso aí às vezes influencia. Mas é aqui, ó, é teoria. Então, aqui na teoria, a questão está errada. Tá certo? A questão está errada. A velocidade de acesso à internet depende da ferramenta de navegação e do sistema operacional que estão sendo utilizados. O navegador Microsoft Internet Explorer, por exemplo, é acessado mais rapidamente em ambiente Windows. Então, ele pode ser executado em outros ambientes também. Ele não está perguntando como é executado. Aí já vem o segundo erro. Professor, o Internet Explorer pode ser usado no Linux? Ele pode, mas depende da configuração. Você tem que fazer uma determinada configuração para ele funcionar. Mas a questão não quer saber determinada. Ele está dizendo que vai funcionar. Então, a questão está errada. Próxima questão. A partir dos sites de busca e pesquisa da internet, é possível localizar, por exemplo, empresas, pessoas, mapas, imagens e vídeos relacionados a um tema específico, bem como restringir
o retorno da busca. Certo ou errado? E aí? Está correto, a gente pode localizar, né? E restringir, né? Tem aqueles caracteres especiais que a gente utiliza para restringir uma busca, para limitar uma busca. Então, está correto. Tá? Eu posso localizar uma empresa, pessoas, mapas, tentar pelo menos eu posso, né? Imagens e vídeos relacionados a um tema específico. Tem como restringir o retorno da busca. Está correto a questão. Próxima questão. Em relação à figura acima que ilustra uma janela do navegador Internet Explorer e a tópicos relacionados ao Internet, julgue o item subsequente, né? O botão, essa estrelinha aí, né? Pode ser utilizado para adicionar a página em exibição à lista de favoritos. Certo ou errado? O botão, a estrelinha, pode ser utilizado para adicionar uma página em exibição à lista de favoritos. Está correto. Né? Isso aí, né? Os viciados de plantão estão já manjados de saber. Está correto. Está vendo como serviu as horas e horas na internet? Próxima questão. Em relação à figura acima, que ilustra uma janela do navegador Google Chrome e a tópicos relacionados à internet, julgue o item subsequente. Ao se clicar o botão, essa lupazinha aí, né? O navegador iniciará um processo de verificação na confiabilidade da página em relação a conteúdos indesejados que podem provocar contaminação da máquina por vírus, worms ou pragas virtuais. Certo ou errado? Né? Está errado, galera. Está errado. Essa lupazinha aí, o que é que ela faz? Essa lupazinha aí, o que é que ela faz? Essa lupa, ela não faz pesquisa, tem que ter cuidado. Oi? Essa lupazinha aí, ele coloca site de busca, tá certo? Padrão do Internet Explorer, no caso. Na hora que você clica nele, ele vai localizar, ou até mesmo na hora que você coloca uma palavrazinha lá, ele vai pesquisar, mas ele usa como site de pesquisa o próprio padrão do Internet Explorer. É isso que a gente está procurando aqui. Qual é o Internet Explorer, que é o browser padrão, tá certo, do Windows. Então, na hora que você clica nessa lupa, ou você pode colocar o nome direto e pressionar Enter, ele abre o site de pesquisa padrão do Internet Explorer, que é quem? Que é o Bing, tá ok? E no Bing, ele vai fazer lá a pesquisa, tá ok? Então, tem que ter cuidado, porque ele faz a pesquisa, mas não é em qualquer site de pesquisa. É no Bing, que é padrão do Internet Explorer. Vamos lá, qual é a próxima? Cadê tu? Dá uma olhada aqui. Eu me perdi. A figura acima mostra uma janela do navegador Internet Explorer aberta em um computador equipado com o sistema operacional Windows 7. Em relação a essa janela e aos conceitos e aplicativos associados à internet, julgue o item seguinte. O acionamento do botão, está muito grande o botão, dá para olhar aí? Permite atualizar a página em exibição. Permite atualizar a página em exibição. Está correto, tá? Esse íconezinho aí, né? Então, de internet todo mundo manja. Vou me situar agora aqui.
Beleza. Página 18, né? Ok. Certo. Ao se clicar, próxima questão. Ao se clicar o botão, aí tem essa setinha aí, né? Do botão. O navegador exibirá a parte oculta do texto que se encontra à esquerda da imagem mostrada na página. Certo? Na página, e ele dá o endereço respectivo. Certo ou errado? Errado. A gente sabe que essa setinha aí serve para quê? Para avançar ou voltar? Agora, avançar ou voltar? Avançar, né? Voltar, contando para a esquerda. Por meio do botão, esse botãozinho aí, será possível configurar a página aí www.pm.ma.gov.br como sendo a página inicial do navegador. Certo ou errado? Certo ou errado? Está correto. Você clicando nesse íconezinho, você bota para ser a página atual. Próxima. A figura acima mostra uma janela do navegador Internet Explorer aberta em um computador equipado com o sistema operacional Windows 7. A respeito dessa janela e de conceitos de aplicativos associados à internet, julguem o item subsequente. Lá vem o ícone de novo. Na situação mostrada na figura, ao se clicar na ferramenta, esse íconezinho aí, será acionado o modo de navegação in private. Certo ou errado? In private, galera, é a página anônima, que não deixa registro lá no histórico para saber se alguém entrou ou não em determinadas páginas. Tá? Então, a questão está errada. A questão não é para acessar páginas privadas, em páginas anônimas. Navegação anônima não é a questão. Então, está errada a questão. Em relação a tecnologias da informática, internet, intranet e conceitos eletrônicos, julguem o item subsequente, ou seja, o item seguinte. As tecnologias de informática disponíveis atualmente, tais como computadores, hardware e programas, softwares, permite a criação de planilhas, a preparação de apresentações eletrônicas e a elaboração de textos, com base em pesquisas realizadas na internet, o que facilita o trabalho de muitos educadores, que podem empregar, além dos tradicionais recursos didáticos, diversas tecnologias digitais, certo ou errado. As tecnologias de informática, dispositivos disponíveis atualmente, tais como computadores, que é a parte de hardware, e os programas, que é a parte de software, permitem a criação de planilhas e preparação de apresentações de slides eletrônicas e a elaboração de textos com base em pesquisas realizadas na internet, o que facilita o trabalho de muitos educadores que podem empregar, além dos tradicionais recursos didáticos, diversas tecnologias digitais. Então, está show de bola, está correto a questão. A intranet, que utiliza sites web e protocolos da internet, TCP/IP, consiste em uma rede interna e exclusiva, empregada em geral para o compartilhamento de conteúdos corporativos de uso restrito de determinado departamento, órgão ou empresa. Certo ou errado? Eu não sei nada de intranet. Olha só, internet, ela é um tipo de rede que trabalha com protocolos, como a gente já comentou, é uma ampla rede mundial de computadores. O que é uma rede? Uma rede são 2 ou mais computadores interligados entre si, trocando informações, é claro, que essa é a finalidade da rede. Certo? Mas numa rede de 2 ou mais computadores,
eu não sou obrigado a ter internet. Ah, professor, então não é uma rede. Não, vai continuar sendo uma rede. Quem disse que eu sou obrigado a ter internet? Agora, a internet, quando ela apareceu, ninguém sonhava com esse nome de internet e também não era essa a finalidade que nós temos hoje, era só uma troca de informações. Eles queriam apenas uma rede de computadores, interligasse dois pontos um ao outro. Quem pensava numa internet, né, a esse ponto, a esse tamanho que a gente tem hoje? Ele queria só apenas interligar um local a outro, só queria uma rede. Uma rede são dois ou mais computadores interligados entre si. Show de bola. Agora, essa rede que a gente utiliza o protocolo, TCP/IP, HTTP, tá certo? Essa pilha de protocolo que tem aí é a internet, que a intranet utiliza os mesmos protocolos da internet, tá ok? Então, os mesmos protocolos que são utilizados na internet são os mesmos utilizados pela intranet. E o que seria uma intranet? É o que ele colocou na questão, certo? Ele colocou aí na questão que a intranet, que utiliza sites web e protocolos da internet, show de bola, consiste em uma rede interna. Tá correto. É uma rede interna, tá certo? Essa rede interna, ela é privada. Você só consegue acessar uma intranet mediante uma senha. Então, ela é privada a um grupo. Já a internet não. Ela é pública, tá certo? Qualquer pessoa pode utilizar a internet. Agora, a intranet, não. A intranet, elas são aí as redes utilizadas pelas repartições, pelas empresas. É uma rede privada. Só entra mediante uma senha. Beleza. A partir que essa intranet, não a internet, a partir que a intranet, ela se amplia a outras pessoas, continua sendo privada, mas aí ela passa a ser uma extranet, tá certo? A extranet, ela também é privada, só o que amplia é o público, ok? Internet é uma ampla teia mundial, todo mundo utiliza, ela é pública. A intranet, ela já é privada, mediante uma senha. E a extranet também, só que ela é uma intranet com acesso maior. Ela recebe pessoas, tipo distribuidores, certo? Outras pessoas. Já é ampliado isso aí. Tá? Então, a intranet, que utiliza sites web, protocolo da internet, TCP/IP, consiste em uma rede interna e exclusiva, empregada em geral para o compartilhamento de conteúdos corporativos de uso restrito de determinado departamento, órgão ou empresa. Está correto a questão. Tá? Próxima. A divulgação desse tipo de informação na internet tornaria pública informações privadas e sensíveis que poderiam ser por qualquer pessoa conectada à internet. Aí está um pouco complicado aí, né? A questão está repetido duas vezes aí. Poderiam ser. Tá? Só ignorem poderiam ser. Ele está dizendo aí que uma informação exposta na internet pode ser acessada por qualquer pessoa. Certo ou errado? Certo. Está na internet, a internet é pública, então pode ser acessada. Tá? Foi isso que ele quis dizer aí nessa confusão toda, né? A divulgação deste tipo de informação na internet tornaria pública informações privadas e sensíveis que poderiam ser acessadas por qualquer pessoa conectada à internet. Então, tem uma partezinha aí, tá, a mais da nossa questão. Ok? Mas a resposta é certo. Qualquer coisa que a gente coloca na internet, ela pode ser acessada por qualquer pessoa. Se torna público. Informática.